Jesus está chamando discípulos hoje como ele fazia no passado. O que faz o discípulo? O discípulo segue o seu mestre. Ser discípulo não é uma opção. É para todos que estão em Cristo. Aquele que está na igreja sentado no banco e não faz nada e continua sendo a mesma pessoa que sempre foi, está perdendo seu tempo, enganando os irmãos e enganando a si mesmo. Em Mateus capítulo 9, versículo 9, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Ele disse, siga-me. Mateus levantou-se e seguiu Jesus. Amados, o mesmo Jesus está procurando seguidores hoje. Em Marcos capítulo 3, versículo 13, Jesus subiu ao monte, chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Jesus escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, e os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Hoje, Jesus continua chamando pessoas, como eu e como você, para passar tempo com ele, aprendermos com ele, e sermos suas testemunhas neste mundo. Nós estamos sendo convocados para andarmos nos passos de nosso Mestre. Abra sua Bíblia para 1 Pedro, capítulo 2. Vou ler agora a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, do 21 ao 24. Talvez você já conheça essas palavras. Pedro disse para os irmãos daquela época, creio que ele esteja dizendo para nós hoje, para isto vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam em seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que nós morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Qual é nosso objetivo como seguidores de Cristo? Jesus já nos perdoou de nossos pecados do passado. Qual é nosso dever hoje? Andar nos passos de Jesus e viver para a justiça. Ser um discípulo de Jesus é ser um imitador de Cristo, agir como ele agia. Jesus, quando insultado, não revidava. Portanto, eu, quando sou insultado, não vou revidar. Jesus, quando sofria, não fazia ameaças. Portanto, eu também não posso fazer ameaças. Por quê? Como? Porque eu já entreguei tudo nas mãos daquele que julga com justiça. Eu não preciso me preocupar. Minha vida e meu futuro estão em boas mãos, nas mãos de Deus. Por que Jesus morreu na cruz? Para me salvar de meus pecados? Sim, claro que sim. Mas não para me deixar ainda no pecado. Jesus morreu para me tirar da vida do pecado, para que agora eu venha viver para a justiça. O servo de Cristo tem um novo modo de viver. Em Cristo você e eu somos novas criaturas. Como é esta nossa nova vida em Cristo? O apóstolo Pedro fala sobre isso em sua segunda carta. 2 Pedro, capítulo 1, eu vou iniciar no versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Desta maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Por quê?
Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, essa pessoa está cega, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Versículo 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado à eleição de vocês, pois, se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Esta é a vida maravilhosa, sem desculpas, na qual eu e você temos que nos esforçar. Seu divino poder nos presenteou com tudo o que serve para a vida e a devoção. Gratuitamente, Deus já nos deu tudo por meio do seu poder divino. Quando Deus nos oferece o presente de seu divino poder, nós somos ricamente agraciados. Se Deus nos presenteou ricamente com tudo, não nos falta nada do que necessitamos. E isto é o Evangelho, a boa notícia. Cada um de nós precisa abraçar esta vida nova de maneira muito pessoal, através do conhecimento daquele que nos chamou, através da sua própria glória e eficiência. Como os primeiros discípulos andavam com Jesus e passavam tempo com Jesus, nós também precisamos fazer a mesma coisa. Nós temos que conhecer Jesus, isto é, sermos amigos de Jesus. É impossível crescer como discípulos sem contato diário com Jesus e a sua palavra. Em 2 Pedro capítulo 1:4, o Senhor nos presenteou com suas preciosas e grandes promessas, para que por elas nós, eu e você, nos tornássemos participantes da natureza divina e fugíssemos da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por natureza, todos nós somos reféns da corrupção que existe no mundo, por meio da cobiça. Todos nós travamos esta luta, mas nós não precisamos ser prisioneiros de nossos desejos, prisioneiros de nosso passado. Podemos ser participantes da natureza divina e participar da vida santa de nosso Pai. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Você e eu éramos reféns da perdição. Agora, nosso Pai nos chama de santos. Estamos aguardando um futuro maravilhoso e as grandes promessas de Deus, que valem também para a nossa vida atual, porque salvos em Jesus Cristo, escapamos desde já da perdição do mundo. Teremos escapado definitivamente apenas depois de chegarmos no nosso alvo eterno. Contudo, a participação da natureza divina já começou, porque Cristo está em nós. Como diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Ele vive em mim. Por isso nós já somos santos, membros do corpo de Cristo. Um dia nós seremos iguais a Ele, porque o veremos como Ele é, diz o apóstolo João em 1 João capítulo 3, versículo 2. Jesus se tornou o que nós somos, para nos tornar o que Ele é. Vou repetir. Jesus se tornou o que nós somos, para nos tornar o que Ele é. Quer dizer, Jesus se tornou homem para que nós possamos ser parecidos com Ele. Irmãos, tudo que temos e somos é uma grandiosa dádiva presente de Deus. Nós podemos ser como o do Senhor, nós podemos ser imitadores de Cristo, mas cabe a mim e você sermos zelosos e nos empenhar para esta vida. Pedro disse em 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, a vida cristã não pode ser um espasmo inicial seguido por uma inércia crônica. É muito natural que todos iniciem com entusiasmo, mas temos que perseverar nesse caminho dia a dia. Pedro exorta os irmãos a pôr toda diligência nisso.
Para mim, isto é um grande mistério, pois na vida cristã o supremo esforço do homem tem que cooperar com a graça de Deus. Como o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. É verdade que tudo é por fé, mas uma fé que não se manifesta na vida não é fé. Ter fé é entregar-se às demandas de Cristo. A fé não isenta o homem das obras. A generosidade de Deus não absolve o homem de seu próprio esforço. Nosso esforço coopera com a graça de Deus para produzir as boas obras. Em Cristo, uma poderosa promessa sempre nos leva a uma exigência correspondente. Da dádiva decorre a incumbência. Do ser o que Deus nos deu, sucede o realizar. Irmãos, você e eu somos chamados ao engajamento pessoal. E nesse engajamento, nós experimentamos a participação da natureza divina. Agora aqui em 2 Pedro capítulo 1, Pedro faz uma lista. Ele começa com a fé. Ele sabe que a fé não é opinião teórica. Não é aceitar um fato como verdadeiro, mas uma coisa viva, atuante, ativa e poderosa. A fé não pergunta se existem boas ações a serem feitas, mas antes de perguntar, a fé já as realizou e as realiza constantemente. E aí Pedro diz, a fé leva à virtude. Como servos de Deus pela fé, seremos operosos em um agir frutífero. A virtude também poderia chamar a coragem, porque virtude significa excelência. A fé não nos leva a nos isolar do mundo, mas nos leva a uma vida dedicada ao serviço, servindo a Deus e servindo as pessoas. A virtude e a coragem devem ser acrescentado o conhecimento. Esse conhecimento é prático. É aquele conhecimento que capacita o homem a decidir corretamente e agir eficazmente nas situações da vida cotidiana. Como a fé tem que ser acrescentada à coragem e à eficácia, a coragem e a eficácia será acrescentada à sabedoria prática para enfrentar a vida. A este conhecimento prático deve ser agregado o domínio próprio ou autocontrole. Literalmente, esta palavra significa a capacidade de enfrentar-se consigo mesmo. Quando praticamos o domínio próprio, nossos instintos e nossas paixões ficarão sob controle. Assim, nossos desejos se tornam nossos servos e não nossos tiranos. Somente com autocontrole nós venceremos as numerosas seduções externas e internas que tentam nos desviar da vontade de Deus. A este domínio próprio deve ser acrescentada a perseverança ou a paciência. Crisóstomo se referiu à perseverança como a rainha das virtudes. Cícero define a perseverança como o sofrimento cotidiano e voluntário das coisas duras e difíceis por causa da honra e da utilidade. E o autor da carta aos Hebreus diz que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Hebreus capítulo 12, versículo 2. A perseverança cristã é a corajosa aceitação de tudo que a vida pode usar contra nós e jamais desistir. A esta paciência e perseverança nós também vamos acrescentar a piedade. A pessoa piedosa sempre adora corretamente a Deus e dá a Deus o que lhe é devido. E ela também serve corretamente o seu próximo, como lhe é devido. A esta piedade, nós devemos adicionar o amor fraternal. Aqui a palavra grega literalmente significa amor dos irmãos. Nossa religião deve nos levar a fortalecer as relações pessoais. E, finalmente, a este amor fraternal, nós devemos acrescentar a palavra amor de um modo geral.
Isto é, o amor ágape, que se refere ao amor incondicional de Deus e o amor visto em Jesus. É o amor amplo, como o amor de Deus, que faz com que seu sol brilhe sobre justos e injustos e que chova sobre maus e bons. Este amor é tão forte e abrangente que nos capacita ao ponto de amarmos nossos inimigos. Aqui Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, nos mostra uma série de manifestações da nova vida do seguidor de Jesus. Pedro exorta energicamente os irmãos a subir por essa escala de virtudes. É como na bandeira do Brasil, nós precisamos de ordem e progresso. Irmãos, nós aprendemos de Jesus à medida que nós vivemos com Ele e para Ele. Eu acho interessante que esta série, que está aqui do versículo 5 ao versículo 7, começa pela fé e encerra com amor. Tudo está abraçado pela fé e pelo amor. Qual vai ser o resultado quando você e eu vivemos assim? Olha o que Pedro diz no versículo 8. Quando estas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Quando você e eu buscamos este crescimento, jamais seremos inativos nem infrutíferos. Vivendo assim, vamos estar em comunhão com Cristo e sermos amigos de Cristo. O conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo na Bíblia Sagrada não se trata de captar certas verdades intelectuais, mas de conhecer uma pessoa, nosso amigo Jesus. E como Jesus orou em João capítulo 17, ora, a vida eterna é que eles te conheçam, a ti, o único verdadeiro Deus, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Está em João capítulo 17, versículo 3. Por outro lado, se nós negarmos a fazer o esforço de ascender na vida cristã, será por estes motivos, diz Pedro no versículo 9. Porque somos cegos e estamos sem a luz do Senhor. Pedro reconhece que andar sem Cristo significa andar na escuridão. E quem anda nas trevas será incapaz de ver o caminho.